Vamos lá. Então, primeiro eu queria que você fizesse uma apresentação pessoal tua, falasse sobre tua formação acadêmica, tua vida profissional, essas coisas Joia, básicas, assim, coisa rápida. joia, vamos lá, né? Onde você tá exatamente? Atualmente eu moro em San Diego, no sul da Califórnia, né? Logo na divisa com México. Eu morei antes em Nova York, eu morei em Boston, morei em Pittsburgh, onde eu fui à escola. Eu fiz comunicação gráfica e modelagem paramétrica, que é como se fosse um curso mais voltado para um Revit, né? Para um BIM, Uhum. né? E cheguei a morar um tempo em Maryland também, estudando inglês. A minha chegada aos Estados Unidos tem, eu diria que exatos 12 anos agora, mas nesses 12 anos houveram idas e vindas. Eu voltei ao Brasil durante um tempo, onde eu cursei arquitetura na UFRJ. Antes disso, me formei é, técnico em edificações pela FITEC, RJ Uhum. também, Rio de Janeiro, Henrique Lage. Foi, eu diria que talvez assim uma das partes mais interessantes e mais cruciais da minha jornada dentro de design de interiores e dentro do meio da construção, né? Foi onde eu aprendi assim os princípios básicos de tudo, né? Então acho que assim o curso técnico em edificações foi essencial. Dali, eu acabei vindo para o exterior, onde eu comecei a trabalhar como coordenador de projetos, como assistente de projetos para uma empreiteira de um português. E ele tinha uma necessidade muito grande de alguém que fosse fluente em português, né? Por ele ser português, por ter uma boa parte do staff de portugueses, e alguém que pudesse falar também espanhol, porque a maior parte da mão de obra era de pessoas hispânicas, e que pudesse também falar inglês para poder estar lidando ali com a construtora, com o cliente e tudo mais, né? Então, assim, por eu ter o background de construção, aquilo foi vital. No Brasil, eu trabalhei também com o Ricardo Raposo, com a Margarete Giada. E aí, por fim, aqui em Nova York, durante o momento em que eu estava morando em Nova York, eu fiz o New York Institute of Arts and Design, que eu, por fim, estudei design de interiores, que era uma coisa que eu sempre tive muito amor e já tinha trabalhado bastante no Brasil com designers de interiores, né? Já tinha atuado bastante na área e aí, por fim, eu queria alcançar aquela certificação. Acabei vindo para a Califórnia por uma oportunidade dentro de construção. Atualmente trabalho na parte de gerenciamento, né? Eu trabalho como um subcontratado do governo federal, fazendo gerenciamento de obras para eles, né? Uhum. E fiz UCSD, que é a Universidade de Califórnia, San Diego, dentro da área de ventilação predial e automação predial, né? Então, assim, Ventilação, um pouquinho automação, de tudo. essa parte de ar-condicionado, essa questão Exato, toda. exatamente, exatamente. Sim, sim. Então, para fazer isso daí, você teve que fazer um curso específico? Eu fiz o CSD, eu fiz um curso de extensão na Universidade da Califórnia que durou mais ou menos um ano e meio, né? E é bem focado nessa parte de engenharia mecânica e a integração da engenharia mecânica com arquitetura, e aí entra também o design de interiores, porque você começa a falar de acabamentos, e aí você tem que escolher, por um exemplo, caixas de ventilação que tem que estar ali compondo com os pré-requisitos dos designers e, enfim, que tenham que atender aquele volume de ar específico sem causar um barulho acima de um determinado número de decibéis e coisas do gênero, né? Então, assim, eu acredito, assim, fortemente que tudo que a gente faz dentro da construção tá mega interligado, né? Você não pode dizer que uma disciplina tem menos importância que a outra, né? Eu acho que o design é a parte que a gente vê, né? A parte final, mas é tão importante quanto todas as outras. Com certeza. É uma coisa que você tocou aí, que eu acabei até esquecendo de colocar na pauta. Você falou dos empreiteiros, né? Sim, A gente até conversou pelo telefone, né? E como é que é diferente a questão de ser empreiteiro aqui no Brasil e ser empreiteiro aí nos Estados Unidos, né?
Você Sim. comentou, aqui é uma coisa assim que meio que não vingou, parece, assim, porque você ouve falar Aqui de já é o empreiteiro, mas oposto. poucos, Aqui já é o né? oposto. E aí a gente tem assim, aqui o mais comum é você contrata um pedreiro, contrata um eletricista, contrata Uhum. um encanador, contrata um pintor, e você comentou que aí nos Estados Unidos praticamente não existe isso, né? Aí só Não, existe praticamente os não. empreiteiros, né? Assim, existem dois mundos, né? Aqui nos Estados Unidos, né? Eu atualmente eu faço consultoria em design de interiores residencial e eu tenho a minha posição de project manager no mundo comercial, tá? No mundo Uhum, residencial, você vai ter, tipo assim, o João, o José, que pode ser uh, o seu eletricista, o seu bombeiro hidráulico, o seu framer, né? Que aqui tudo a gente faz com steel framing ou wood framing. uhum, Mas no mundo comercial isso já não existe. No mundo comercial todo mundo precisa de uma certificação, né? Para você ser um empreiteiro comercial. Por um exemplo, agora no momento a gente está trabalhando na construção de um hospital para o exército americano em Los Angeles. E para você participar dessa licitação como empreiteiro, você tem que ter uma série de pré-requisitos, né? Você tem que ter tantos anos de existência, tantos anos de mercado, você tem que ter uma licença de HVAC, né? Que é o sistema de ventilação. Dentro dessa uhum, licença, por um exemplo, nós não temos licenças de eletricidade, nem licenças de controle, então nós subcontratamos a parte do nosso escopo para essas outras disciplinas. Então, assim, essa questão do empreiteiro aqui, ela é bem séria. Até para o empreiteiro a nível residencial, se você for fazer uma reforma que ela seja uma reforma de maior porte, você não pode contratar o que a gente chama aqui de handyman, né? O handyman, ele é o seu faz-tudo, entendeu? uhum, Você uhum. pode ter um faz-tudo para trocar assim, um sifão de uma pia, para trocar uma torneira, para Uma trocar um tomada, interruptor. Correto. uhum. Aí você chama o faz-tudo. Agora, qualquer coisa que você precise, por um exemplo, puxar uma licença na prefeitura, ou que você vá fazer uma intervenção na fachada da casa, ou que você vá fazer uma alteração estrutural na casa, você vai precisar de um empreiteiro que tenha uma licença naquele estado, entendeu? E isso é tudo a nível estadual, né? Aí quais os requisitos e qual a necessidade que você vai ter é definida também pela lei de cada estado, entendeu? Até nesse ponto é interessante colocar, porque eu decidi fazer essa live com você, porque nós já tivemos uma live que a Uhum. Adele fez com a Thay, mas eu não lembro o estado que a Thay mora, mas no estado dela não é regulamentada a profissão, Se né? eu não me engano, eu acho que foi E, Utah. Eu acho que eu assim, assisti um eu acho que pedacinho é, da live, eu acho foi. que é. E aí, só para o pessoal entender, o Brasil é uma federação, Sim, né? Então, tudo é uno, né? E nós estamos regidos basicamente por uma lei superior, que é lei federal. a lei federal, né? E os estados e municípios têm que se submeter a isso. Aí nos Estados Unidos a lei federal existe, só que ela não fecha a porta. Aí os estados têm independência e cada estado pode definir as suas coisas de acordo com a sociedade. Que nem tem estado que aceita pena de morte, outro não aceita. Tem Correto, estado que o design é regulamentado, outro não é regulamentado. Então tem uma correto, baita uma independência, né? Então correto. por isso que é importante assim. Existe sim essa questão aqui, né? Cada estado define, por um exemplo, para você ser um design de interiores acreditado, né, naquele estado e poder atuar, por um exemplo, em licitações de projetos estaduais, federais ou projetos de nível comercial, corporativo, cada estado define de uma forma diferente, né? Uhum. A gente tem aqui nos Estados Unidos o NCIDQ, né, que é o National Council for Interior Design Qualification, e eles meio que criaram todos os parâmetros, né, a nível meio que federal nos Estados Unidos e dentro dos territórios americanos,
E esses mesmos parâmetros são também adotados nas províncias canadenses, dentro do ramo de design de interiores. Você tem também a Associação de Design de Interiores, que é quem está à frente de todo mundo, né? Fazendo, no caso, essa abertura de campos. Porém, como você disse, de forma final, cada estado tem ou não o poder de aplicar, né? Tipo assim, a regulamentação da profissão, sabe? Aqui na Califórnia, eles são um pouco diferentes dos outros estados, eles têm um conselho próprio deles, nível estadual, mas que também tem todos os pré-requisitos e que se você passar por essa qualificação do NCIDQ, você pode aplicar para a qualificação da Califórnia, né? Que é como se fosse o seu credencial, né? Propriamente Sim. dito, para atuar em projetos comerciais. Isso. Aí, só para explicar para o pessoal que não conhece, esse exame que o Bruno está falando é um exame que é obrigatório nos Estados Unidos. Passar, vamos dizer assim, é como se fosse a prova da OAB, para você Correto. poder exercer Exatamente. a advocacia. Aqui no Para Brasil você você ser tem que passar pela reconhecido. OAB, e nos Estados Unidos você tem que passar por esse exame, né? É difícil Correto. essa prova? Olha, eu não fiz essa prova, eu acredito que seja uma prova difícil, sim, tá? Pelo seguinte, você não só precisa, tipo, você terminou de fazer a faculdade e você vai e aplica para essa prova. Não, você termina de fazer a sua faculdade e você tem uma série de outros pré-requisitos que você tem que cumprir para poder você aplicar para essa prova, né? Por um exemplo, na Califórnia, você tem alguns meios. Você pode ter 8 anos de experiência comprovada como assistente de designer. Se você trabalhar por exemplo, você trabalha para alguém que tem uma licença de designer e aquela pessoa vai endossar a sua capacitação profissional, e aí você tem que ter mais uma série de outros exames, você pode aplicar para fazer esse exame, sem ter ido à faculdade. Porque nesse caso, eles consideram que esses 8 anos de experiência profissional, adicionados de todas essas outras qualificações, se eu não me engano, uma delas é o LEED, né, que é a qualificação dos prédios verdes, né, e uma série de outras qualificações, aí você pode fazer o exame, entendeu? Agora, se você vai passar ou não, já é um pouco mais difícil de responder. Tipo, é um exame bem extensivo, sim, porque ele engloba muitas questões de saúde pública, de bem-estar público, entendeu? Green building, né? Tipo de questões ambientais, eu ia falar environmental, de questões ambientais e tudo mais, entendeu? Então, tudo isso, tipo, tá ali misturado na qualificação, na prova. Eu tive acesso a algumas coisas, assim, porque aí é bem fechada a coisa, né? Mas eu consegui acesso a um ou outro detalhe de provas realizadas, assim, de questões já apresentadas, né? Assim, e tem umas coisas, assim, que aqui no Brasil não passa nem perto dos cursos aqui do Brasil, nem nos de bacharel. Mas não Eu acho que passa nem nos de perto bacharelado. em qual sentido? Não, assim, de conhecimento mesmo, de conhecimento. De detalhes em que se entra. É aquela coisa assim, ele é citado, mas é citado só, sabe? Assim, não tem um aprofundamento para conseguir responder no nível da questão aí, do exame aí. Sim. Eu, por um exemplo, agora eu estou estudando para o LEED, né, que é a qualificação de prédios ambientais, por duas questões. Uma porque se aplica para design de interiores e uma porque se aplica para a função que eu atualmente faço, né, de gerenciamento de obras federais. É um requisito assim, extremamente desejável, né? E ele conta pontos para poder eu aplicar, por um exemplo, para o NCIDQ, que é a qualificação de design de interiores, né? Por exemplo, eu pegando todas as minhas formações juntas e passando por esse exame, eu recebo você estaria recebendo esse certificado, né? Eu tenho o RIDQC, que é uma qualificação a nível residencial. Agora, se você quer, por um exemplo, design de interiores aqui em determinados estados, eles podem assinar documentação,
necessitar de um determinado tipo de prédios, por exemplo, um projeto residencial. Em determinados estados, os designers de interiores eles podem assinar a legalização daquele projeto, assim como faria um arquiteto ou um A engenheiro. legalização você fala junto à prefeitura. Junto à prefeitura, exatamente, junto ao município. Você pode aplicar para o Building Permit, né, em determinados estados. Não é todo estado, né? Aí entra aquela questão que você estava comparando no caso do Brasil ser Autonomia. a lei federal acima de tudo e aqui a lei estadual, né? Uhum. Então, acho que até que eu acabei me perdendo aqui um pouco. Eu estava falando do design de interiores poder fazer isso em determinados estados. Em determinados estados, já não tem ainda essa abertura. Porém, para Uhum. você participar de um projeto de uma licitação federal ou estadual, ou um projeto corporativo, né? Por um exemplo, você vai construir um hospital, vai construir um shopping, você vai construir uma rede de restaurantes. Você, por norma, precisa ter a qualificação de nível nacional, né? Que é o NCIDQ. Aí você precisa ter essa qualificação. Você não tem como participar de nada disso sem que haja a presença dessa qualificação, desse certificado. Tá. Então, já que você já tocou já tocamos mesmo nesse assunto do exame, você sabe dizer se ele é dividido por nível? Porque aqui a gente tem o nível médio e o nível superior. Aí também tem o nível médio, né, no caso, que é o Uhum. técnico, e tem o nível superior. Tem diferença na prova, na qualificação? Tem Então, diferença no exame? é bem interessante esse tema, porque na realidade a diferença ela não é aqui, pelo menos ela não é no exame. A diferença ela é no nível de educação acadêmica que você teve, né? Por um exemplo, você pode estudar, fazer um técnico e atuar na área de design até um determinado nível de responsabilidade técnica. Ou você pode tirar o que eles chamam aqui de um associate degree, né, que seria como se fosse um politécnico, e aí você vai atuar um pouco acima. Uhum. Ou você pode fazer a graduação, né, e ainda além. Porém, para você fazer o exame, você vai ter como pré-requisito ou você ter, por um exemplo, a graduação com 200 horas de atuação, ou você vai ter o politécnico com, não sei, 600 horas, ou, por um exemplo, 8 anos de experiência com alguém endossando a tua capacidade, a tua experiência profissional e etc. E aí você faz o exame e passa ou não, né? Existe essa questão. Você tendo, no caso, um diploma de nível superior, por um exemplo, isso vai fazer com que você chegue muito mais rápido na linha de chegada, né? Porque você tem Uhum. toda uma educação acadêmica, você não está dependendo só de aprendizado, né? De experiência, tipo hands-on experience, né? De experiência propriamente dita sob supervisão de uma outra pessoa. E essa pessoa também, caso você decida tomar esse caminho, você vai ter que estar sob a supervisão de alguém que tem aquela credencial. Então, você só trabalhar na área e você não está sendo supervisionado sob alguém que tem aquela credencial, não vai também te abrir muitas portas, né? Porque você não vai ter como comprovar aquela experiência, entende? Ah, tudo certo. São E, caminhos diferentes. daí essa questão aí, você comentou comigo que a demanda aí, aí tem o curso técnico, tem o curso de bacharelado. E a demanda aí nos Estados Unidos é bem maior nos cursos técnicos, só que tem dois fatores, né, que levam a isso. O primeiro fator é que aí não existe universidade pública, não existe curso gratuito, né? Corretíssimo, corretíssimo. E o segundo fator de certa forma, uma valorização do diploma do técnico.
Correto. também. E tem uma valorização Exatamente. do diploma do técnico, Eu vejo que com... aqui no Brasil não tem tanto assim, né? Tem determinadas áreas assim muito ligadas à siderurgia, aquela Uhum. coisa assim, mas Petróleo. são valorizações bem distintas, bem diferentes, né? Correto. Assim, Correto. É assim, é exatamente isso, né? Eu costumo falar muito com os meus amigos no Brasil, justamente essa questão do, sim, o SUS tem mil e um problemas, né? A mesma coisa com as nossas universidades federais, a gente tem, assim, bastante espaço para melhora em termos de infraestrutura, em termos daquela verba ser investida de forma correta, né? Infelizmente existem outros problemas, né, com os empreiteiros do governo e tudo mais, que existe desvio de verba, etc. A gente não precisa entrar nisso, senão a gente vai ficar 5 horas só falando de problemas de corrupção do Brasil. não, não, já basta Mas daqui, já deixa. ainda assim, o brasileiro, e eu te digo isso por experiência própria, tá? Com relação à valorização do ensino técnico, que eu vou entrar nesse mérito logo mais, mas o primeiro deles é que se você quiser estudar numa faculdade aqui nos Estados Unidos, dependendo do curso que você quiser fazer, a gente está falando de 40 mil a 200 mil dólares para você se formar. Mesmo um curso técnico, a gente está falando aí, tipo assim, o curso técnico mais básico, de uns 4 mil, às vezes a 20 mil dólares. Não existe, existem faculdades estaduais, não existem federais, né? Existem faculdades estaduais, porém o que que acontece? Por um exemplo, para eu ir para o UCSD, que foi onde eu fiz a minha especialização em sistemas de ventilação e controle predial, foi um investimento, não me recordo de quanto. Por sorte, eu consegui isso através de uma bolsa com o meu empregador, então eu acabei não pagando um centavo sequer, né? Eles acreditaram no meu potencial e me mandaram para fazer o curso no ato da minha contratação. Isso acontece muito aqui, né? Das empresas contratarem e elas te darem a especialização por conta do teu histórico profissional e tudo mais. Mas o que se passa, caso contrário, por exemplo, para você ir para a Universidade da Califórnia, se você for um residente da Califórnia, você vai pagar um preço, porque o teu imposto de renda já arrecada uma parte da verba que vai para aquela instituição de ensino. Então, você vai complementar aquilo. Agora, se você não é um residente da Califórnia, suponhamos, você é um residente de Nova York e você quer atender as classes na faculdade da Califórnia, aí você já vai ter um outro preço. Você já vai pagar mais do que o residente da Califórnia, porque você só institui imposto para a federação, você não institui imposto para o estado da Califórnia. Então, você vai ter que complementar aquele X que o estado da Califórnia estaria injetando na instituição. E se você for um estudante internacional, você vai pagar o full price, que é tipo assim, o preço integral, você não vai ter desconto nenhum, a não ser que você seja um atleta ou que você seja assim, excepcional em todas as disciplinas durante o ensino médio. Aí você talvez consiga uma bolsa. Tenho amigos que vieram do Brasil para estudar em Harvard, conheço pessoas que nunca pagaram um centavo de faculdade, porém, não é a regra comum para todas as pessoas, né? O estudo aqui é extremamente caro. Então, por conta do ensino superior ser muito caro, só geralmente vai de fato para uma faculdade quem quer se tornar o responsável técnico, né? Por um exemplo, eu acho até que a gente usou esse exemplo, né? Num escritório de advocacia. Só se você for o advogado que vai representar aquele caso na corte, você vai se formar em direito. Caso contrário, você vai se tornar um paralegal, entendeu? E com a tua, que é como se fosse um técnico em direito. E com a tua formação de paralegal, você vai ter uma vida, tipo, maravilhosa, porque existe uma valorização muito grande do nível técnico. A mesma coisa se aplica para o engenheiro civil, para o arquiteto, para o designer de interiores, entendeu? Em todas as profissões existe essa diferença de hierarquias, né? Quem vai para o caminho universitário, sim, de fato, vai ganhar mais, vai ter um reconhecimento profissional
de fato maior, vai demorar um determinado tempo também, né? Porque um curso superior requer muito mais tempo do que um curso de nível técnico, né? Mas por conta dessa questão, e isso também se aplica, por um exemplo, para o sistema de saúde público daqui, né? Tem 2, 3 meses que eu fui numa viagem de trabalho onde a gente foi esquiar, caí, cortei a perna, levei 6 pontos, e esses 6 pontos, se eu não tivesse um plano de saúde, teria me saído em US$ 5.000. Então, assim, existe a valorização muito grande do técnico aqui por conta disso, entendeu? Então, assim, quando a gente fala do SUS e a gente fala das nossas universidades federais e estaduais no Brasil, a gente, de fato, precisa falar com muito mais carinho, entendeu? Com muito mais amor, ao invés de achar que tem que privatizar tudo, porque não é o caminho correto. Os Estados Unidos forma, em nível superior, muito menos pessoas do que o Brasil. Aí eu já acho que é uma faca de duas pontas. Eu acho que a parte positiva disso é que existe uma valorização muito grande do nível técnico, né? O técnico, ele não fica tão espremido, entendeu? E o profissional de ensino superior também não, porque aí você tem muito mais espaço, né? Você diminui bastante a competitividade e acaba que tem mercado para todo mundo, né? Uhum. E diz uma coisa, como é que é a formação acadêmica dos designers de interiores aí nos Estados Unidos? O curso que você fez, ele é técnico? Eu fiz um Ou... técnico, aqui eu fiz um curso de nível técnico, porém, a parte interessante aqui dos Estados Unidos é que você consegue reciclar o que você aprende num curso técnico dentro de uma universidade, entendeu? Por um exemplo, eu me formei técnico de edificações no Brasil. Praticamente nada da minha apostila de técnico em edificações no Brasil teve, é lógico, teve peso porque eu tinha conhecimento de desenho técnico, de parte hidráulica, de parte elétrica e uma série de outras coisas, tudo topográfico. Então, tipo assim, tinham aulas na faculdade que eu sentava ali que eu já sabia o que eu estava estudando, entendeu? Então, aqui nos Estados Unidos, eles, uma coisa que eu adoro até da cultura americana é essa questão da praticidade, né? Por um exemplo, você fez a topografia no curso, no nível técnico, que seria equivalente à topografia 1 no ensino universitário, então você já vai tomar o seu crédito, você pode pular para a topografia 2, entendeu? Então, isso é bem interessante aqui. A pessoa que ela se forma como técnico, ela acaba conseguindo reciclar bastante daqueles créditos quando ela passa para fazer um associate degree ou quando ela passa para fazer um nível superior, né? O bacharel, no caso. E uma coisa interessante que você comentou é que aqui no Brasil não, até onde eu sei, não existe isso. Né? Que a pessoa ela se forma no nível técnico, no ensino médio, né? E aqui no Brasil parou. Ela pode fazer outros cursos adicionais soltos, assim, né? Que dão certificações mais leves. Mas no caso, aí nos Estados Unidos, a pessoa tem os cursos, vamos dizer assim, que aqui no Brasil eles são conhecidos como sequenciais, né? Ou adicionais, como você falou. Que, no caso aí, você poderia adentrar num curso desse, vamos dizer, eu quero atuar em iluminação. E aí você ia procurar um curso desses adicional numa universidade. Não é um curso superior, mas ele te dá um outro nível, né? Exato, ele te empurra para frente. Sim, isso é corretíssimo. Aqui existe muito essa cultura, né? Inclusive, por um exemplo, se você pega um credencial desses aqui na Califórnia, se não me engano, a cada 2 anos ou a cada um ano, se você é registrado designer de interiores pelo estado, porque aqui também tem essa diferença, né? Você pode ser registrado, você vai ter o seu nível superior em design de interiores num determinado estado, e aí para você atuar num outro estado, você tem que passar o exame daquele estado, né? O exame ele é estadual. Por um exemplo, você não pode tirar... Eu não sei como funciona no Brasil ao certo. Se eu tiver errado, por favor, me corrija. Mas eu me recordo que, por exemplo, se você é um
Um engenheiro em São Paulo, você pode atuar no Rio de Janeiro sem problema nenhum, é federal, correto? Você tem ali o teu Isso, eu consigo CREA, mesma fazer. coisa para o CAL, mesma coisa para o Conselho de Design, mesma coisa para a OAB, aqui nos Estados Unidos não. Cada estado é individual. Então, por exemplo, se eu faço uma faculdade de Então, design de interiores. vamos dizer assim, a tua carteira é da Flórida, onde você está. Se você quiser ir para, sei lá, vamos dizer que Utah, é que só me veio agora isso Uhum, daí. Vamos dizer que Utah fosse regulamentado, tivesse toda essa questão também. Para você ir atuar lá, você teria que fazer a prova lá também, para correto. conseguir a Para eu autorização lá. conseguir a licença de design de interiores de Utah, eu teria que fazer o exame de design de interiores pelo board, né, pelos parâmetros deles, né, da Associação de Designer de Utah, entendeu? E aí o que acontece, Isso. que a gente estava falando desses cursos complementares e tudo mais, por um exemplo, eu atualmente trabalho em ventilação predial. Se eu quiser, por um exemplo, passar mais para a parte financeira, eu posso voltar na Faculdade da Califórnia ou em qualquer outra instituição de ensino e fazer um curso voltado para business, fazer um curso voltado, por um exemplo, eu tenho atualmente um desejo muito grande de fazer legislação para construção, né? Porque é Uhum. um dos grandes desafios que a gente enfrenta como project manager aqui nos Estados Unidos, é justamente questão de legislação, né? Quem é responsável pelo quê? E quando existe uma discrepância entre o memorial descritivo e as plantas, o que governa o quê e por aí vai, né? Então, assim, eu não preciso me formar advogado para poder ser especialista nisso. Eu posso entrar numa pós em direito voltado para a construção, sendo um profissional da área de construção e me especializar naquele assunto, entendeu? O direito E relacionado à construção. relacionado à construção, exato. Você sendo um profissional de construção, tendo interesse naquele determinado assunto, isso já é o suficiente para te qualificar, entendeu? É lógico, é como se assim, no Brasil a gente tem uma valorização do diploma de nível superior. Aqui, é lógico, existe essa valorização, mas existe uma valorização muito maior de cursos de especialização. Porque isso que vai te fazer, assim como nós somos como indivíduos, né? Eu como Bruno, você como Paulo, a nossa diferença, nós temos os dois braços, duas pernas, um par de olhos, mas a diferença está o quê? Né? Na personalidade, está naquela outra, né? Naquela coisa que te define como indivíduo. Né? E isso é muito levado para o lado profissional aqui. Né? Então, por um Uhum. exemplo, eu quero fazer o LEED, eu quero fazer legislação de construção, porque tudo isso são requerimentos e são cursos e certificações muito desejáveis para você fazer seu avanço na carreira, né? E isso se aplica muito pro design de interiores também, né? O design de interiores, por exemplo, que ele faz um nível técnico, ele pode começar a fazer uma especialização em iluminação, ele pode posteriormente fazer uma especialização em determinados revestimentos antibactericidas e antimicróbios, e pode fazer uma especialização em ambientes hospitalares e prédios Náutico, verdes, aeroespacial. e por aí vai, entendeu? E muitas vezes, aqui na Califórnia, por um exemplo, existem 4 formas em que você pode se tornar designer de interiores com a credencial estadual, né? Uma delas Uhum. é através do curso superior. Outras já são através de uma combinação de diferentes cursos que iriam compor aquela mesma grade, entendeu? Mas não Uhum. necessariamente numa única instituição de ensino dentro de um único programa, entendeu? Dentro de diferentes, Sim. você vai pegando aquelas partes e pedaços e monta ali aquele quebra-cabeça do que é que o Estado define que são os pré-requisitos para você ser qualificado e ter a competência de um designer. Maravilha. Então vamos. Bom, 8h13, 8h30 acaba o primeiro tempo.
Se não der tempo, Não, a gente eu dou uma emenda, não tem interrompida problema. e Eu a já gente deixei retorna, até o celular aqui plugado no carregador. aí a gente retorna para continuar, né? Joia. Então, assim, se você já tocou um pouco no assunto, né? Mas a questão assim do autodidata, né? Queria que você fosse um pouco mais específico, assim, se ele pode ser designer de interiores, sobre quais condições ele pode vir a ser designer de interiores, né? Quais são as limitações dele, tipo o projeto que ele pode e que ele não pode fazer, né? E se ele precisa prestar o exame, isso aí você já respondeu. Uhum. Então, vamos lá. Né, a questão do autodidata é uma questão bem interessante. Né? O NCIDQ é o pré-requisito básico para qualquer projeto comercial. Quando a gente fala um projeto comercial, a gente está falando de prédios de apartamento, a gente está falando de hotéis, a gente está falando de projetos para cruzeiro, interior de navios, qualquer projeto para o governo federal, se você for fazer um fórum, se você for fazer um hospital, um presídio, qualquer projeto nível hospitalar também, qualquer projeto para instituição de ensino, tudo isso você vai ter como um pré-requisito o NCIDQ, que você vai ter que conseguir aquela qualificação, né, dessa instituição, que, por sinal, é até uma instituição privada, mas eles quem meio que regulamentaram, né, quais os pré-requisitos necessários no país inteiro. O Uhum. autodidata, ele vai poder atuar, existe a nível nacional, né, todos os estados, uma isenção para design de residências unifamiliares. Ou seja, se você for atuar numa residência unifamiliar, você pode, como autodidata, atuar e você vai estar dentro da lei. Você não vai estar infringindo nenhuma lei, você não vai estar quebrando nenhuma regra. Você pode, por exemplo, fazer remoção de paredes, contanto que não sejam paredes estruturais, entendeu? Uhum. Agora, se você for mexer em parte elétrica e hidráulica, aí muito possivelmente você vai precisar de um empreiteiro que tenha uma licença de elétrica, de um eletrotécnico, de um empreiteiro que tenha uma licença de hidráulica, né? E, enfim, até aí você pode atuar sem problema algum, né? Agora, você vai conseguir alguma certificação? Não. Para você conseguir uma certificação, você vai ter que fazer ou algum tipo de curso ou atuar sob a supervisão de alguém que tenha aquela certificação e ser endossado por essa pessoa. Aí, nesse caso, você consegue fazer determinados cursos que são pré-requisitos, porque você também não tem só como conseguir 8 anos aqui na Califórnia, né, por exemplo, são 8 anos de atuação profissional e mais alguns cursos. Dentre esses cursos tem o LEED, tem uma outra série de cursos e você tem que conseguir demonstrar proficiência nas leis, nos códigos de construção, né, nos building codes, no city code, no state code, né, a Califórnia, por exemplo, de todos os estados que eu morei, eu atuei na área de construção em New Hampshire e Massachusetts, né, ali na região de Boston. Atuei em New Jersey, Nova York, Connecticut e atualmente na Califórnia. A Califórnia é o estado com mais regulamentos e mais pré-requisitos, né? Assim, por mil e um motivos, né? A Califórnia tem assim metas de eficiência energética, né? Todas as casas novas construídas desde 2018, se não me engano, por lei, precisam possuir 50% do telhado com placas solares. Você tem que, em determinados condados da Califórnia, que seriam os municípios, né, em determinados condados, você tem que ter uma reserva de água para água de chuva, né, porque a gente tem um problema muito grande de falta de água aqui. Em prédios novos, por obrigação, você tem que usar os acabamentos que são eficientes, né? Se você for construir um banheiro público, por um exemplo, o banheiro público, por lei, tem que ter pia com touchless, tem que ser aquela pia com automação, e a água ela tem que Uhum. desligar num determinado tempo, que é para economizar água. Os
como se diz, o urinal, o mictório. O mictório, Então, ele tem que ser também livre de água para construções novas. Então, assim, quando você vai fazer, mesmo como designer de interiores, porque muitas vezes, eu diria aqui nos Estados Unidos, toda vez um design de interiores acaba fazendo a seleção desses acabamentos, então ele tem que ter o conhecimento dessas leis estaduais. Essas leis, elas se aplicam para o engenheiro, elas se aplicam para o arquiteto, mas elas também se aplicam para o design de interiores que quer se qualificar, entendeu? Então, assim, não é só o ensino acadêmico da universidade propriamente dito, porque essas normas você não vai aprender na universidade, porque tem muita gente que vem fazer a universidade na Califórnia, mas que depois volta para Nova York e vai atuar em Nova York como designer. Então, para que ele vai querer lá a aprender legislação é outra. a legislação exata do estado da Califórnia? Então, tem também essa questão, né? Esse pré-requisito de cada local. Interessante. Mas então é assim, só para finalizar essa parte aqui, que daí eu já vou ter que encerrar, você comentou que o autodidata ele pode fazer a residência unifamiliar. Unifamiliar é Correto, aqui, é a minha casa, é aí a tua casa, é isso que é unifamiliar, correto, né? correto. Mas ele não pode, de repente, assim, dar na louca e virar e falar assim, eu vou fazer um restaurante lá no shopping. Eu não faria. É algo que, assim, ele pode, do ponto de vista de livre-arbítrio, do ponto de vista de legislação, ele pode entrar numa grande encrenca. E aqui nos Estados Unidos, uma coisa que eu aprendi é que a lei aqui realmente ela funciona, sabe? Pelo menos para Ele, nós, meros mortais, talvez não para o presidente, mas para nós, meros mortais, a lei ela se aplica sim. E é aquilo, são multas assim multimilionárias, entendeu? Então é um risco que você de fato não quer correr, né? uhum. Então, assim, nesse É, caso de atuar num projeto nível corporativo, não recomendado, entendeu? Ele pode atuar com a ressalva de que ele contrate um consultor, e aí esse consultor vai ter que ser ou um design de interiores com a credencial necessária, ou um arquiteto, ou um engenheiro para determinado tipo de projeto, e esse consultor se tornar o responsável técnico. Tem muita gente que faz isso porque possui, né, uma habilidade artística muito apurada, e etc. E aí entrega na mão do arquiteto e fala, olha, você vai ser o responsável técnico, agora você se responsabiliza, entendeu? uhum. Agora tá na tua mão, você faz as adequações para estar dentro das adequações, né, das normas locais, e aí, a partir daí, né, existem escritórios que fazem isso, existem muitos escritórios que fazem isso, mas, de fato, não é o recomendado, né, como se fosse assim, a brecha que a lei dá. Acredito até que no Brasil também isso seja uma prática, de certa forma, possível, né? Sim. Só colocar um adendo aqui, o Silvio. Um apartamento seria unifamiliar? Não, Silvio. Unifamiliar é aqui, a minha casa, que é isolada, ela não é colada em nenhuma outra casa, entendeu? Isso é uma edificação unifamiliar, Isso. tá? Um O apartamento já apartamento, o não apartamento se é enquadraria. multifamiliar, tá? E aquelas casas que são geminadas também, uma do lado da outra, também já não é unifamiliar, elas entram como multifamiliar, tá? Então, todas essas legislações que tem, inclusive aqui no Brasil, a NBR 16280, elas acontecem pelo seguinte, para proteger a coletividade. Aí já não interessa a individualidade, tá? É proteção da coletividade. Porque se você derruba uma parede dentro do apartamento, tá? E aquela parede, e o teu apartamento é na metade do prédio, aquela parede ou aquela coluna faz parte da estrutura principal do prédio, você pode fazer aquele prédio cair, Exato. entendeu? No caso de uma casa aqui, aí o que acontece? No prédio você vai matar um monte de gente, vai dar prejuízo para um monte de gente. Aqui dentro de uma casa, no máximo você vai matar um pedreiro
Talvez o dono da O casa. prejuízo vai ser só teu. E o prejuízo vai ser só teu, entendeu? Tá falando grosseiramente, assim, só para exemplificar, Não, tá? Então, esclarecer não, mas é basicamente dentro desses parâmetros mesmo que essa isenção é concedida, né, aos designers aqui. E mesmo assim, mesmo um designer residencial, existe também a credencial do designer residencial aqui, porque uma vez que você tem essa credencial, você tem acesso a uma série de coisas que um designer o simplesmente autodidata não teria acesso, né? uhum, Então, mesmo assim, por um exemplo, existe a isenção, né? Mas é recomendado, né? Aí já se torna talvez uma questão de decisão pessoal, né? Por um exemplo, se você é designer, que você tem uma determinada credencial, você vai ter acesso a diferentes tipos de showroom aqui, a diferentes tipos de produtos, a diferentes tipos de tecnologia, que talvez a pessoa que simplesmente, né, possui um dom artístico e um interesse, vai estar restrita, né? Também tem essa questão. Mesmo para o residencial existe também a qualificação residencial, né? Que já é de uhum. concedido já para uma outra instituição, né? A questão, a gente já terminou a parte anterior falando da questão da limitação do, do, Do do, autodidata. do autodidata, autodidata. Isso. E, e a gente conversando aquele dia pelo telefone, você comentou também que, apesar de existir essa maior demanda não, maior procura por cursos técnicos por causa da questão financeira e também porque Sim. há um bom retorno financeiro, né, no mercado de Sim, trabalho, sim. também existe aquelas limitações que você colocou ali sobre os autodidatas, também existem limitações que distinguem o técnico do bacharel, o de Sim, nível correto. superior, né? Correto. Então, nesse sentido, assim, até onde, agora eu te pergunto, até onde o técnico pode ir e onde só o profissional de nível superior pode atuar? Então, Eu estou essa falando assim, eu tô falando, uhum. eu quero assim, só para esclarecer, eu quero assim, com independência, até Com onde o técnico pode ir independência, sozinho, olha, e depois. com independência vai ser sempre assim o ensino superior ele vai ser sempre o responsável técnico, né? Você vai ter a capacidade de fazer de se tornar o responsável técnico por um projeto que venha a ser de nível comercial, multifamiliar ou uma licitação pública, entendeu? Algo do gênero, né? O técnico ele vai poder atuar na equipe, né? Ele vai poder fazer parte, por um exemplo, da, da, da equipe, por um exemplo, você tem um escritório de design de interiores e você está desenhando um hospital, por um exemplo, para o condado de San Diego, né? E aí é um projeto enorme, você sozinho não vai dar conta. Então você vai ter o responsável técnico e você vai ter uma equipe. Dentro dessa equipe você pode ter pessoas que sejam técnicas ou que tenham um nível superior, né? E Uhum. aí, por um exemplo, você como técnico, você vai poder chegar até estar ali naquela parte de participar da equipe de projeto e estar fazendo decisões junto com um time, né? Mas de forma final, o nome que vai estar naquele carimbo do projeto vai ser do responsável técnico, vai ser de quem está acima de todo mundo e que fez, né, nesse caso, o curso superior. E também Sim. entra aquilo que a gente conversou antes. Para o técnico pegar e reverter aquele ensinamento técnico para uma universidade, ele consegue reciclar muita coisa. Não consegue Então, reciclar. Não. existe um incentivo muito maior ao ensino técnico do que no Brasil. Porque, por um exemplo, no Brasil, para que você vai querer fazer um curso técnico de 2 ou 3 anos se aqueles 2 ou 3 anos você vai precisar fazer mais 4 ou 5 para uma faculdade? Aí a gente está falando num total de 8.
entendeu? Enquanto aqui, vamos supor, você faz 2 anos num técnico, e aí desses 2, você já vai tirar 1 ano e meio, pelo menos, quando você for para uma Uhum. universidade, entendeu? Então, isso, eu acho que isso traz uma, eu não tenho uma palavra correta para descrever, mas equaliza melhor as coisas, sabe? Tipo, traz mais igualdade no sentido de que, tipo assim, é, vamos supor, você fez até um nível de conhecimento, você pode agir até aquele nível de conhecimento, mas agora, se você quiser ir avante, você não precisa recomeçar do zero, entendeu? O que é algo que eu acho Mas bastante você tem que, interessante. mas você Não, tem você que vai ter que dar complementar com os cursos. correto, Você você tem vai que ter que dar dar continuidade. continuidade, mas isso Uhum. não vai zerar aquilo que você já fez. Entendeu? Uhum. Qual que é o ponto? Por exemplo, se você quer sair de né, um outro ramo, de um técnico em enfermagem para passar para um superior em enfermagem, você recicla bastante coisa, porque ao fim do dia, o procedimento para você tirar sangue, o procedimento para você entubar alguém e etc., vai continuar sendo o mesmo, entendeu? Independente, é lógico, quem vai poder fazer aquele procedimento já é uma questão que vai ser definida pela entidade responsável. Mas agora, se você já tem o conhecimento daquele procedimento, por que aprender esse procedimento mais uma vez, correto? Ao Uhum. invés de, poxa, Aí nesse caso é meio parecido aqui no Brasil, porque eu lecionei em escola técnica uhum, em nível superior, graduação e pós-graduação. E eu tive várias alunas do curso técnico que se encantavam com a área e falavam assim, não, eu sei que eu tenho que aprender mais. Aí pegava, uhum, corria para a universidade para fazer, para tirar o diploma de curso superior, de curso né? E superior. para aprender mais, para aprender Sim. mais coisas, Aí eu te né? faço uma E elas contra-pergunta. eliminavam, boa parte do curso eles Isso, é eliminavam. isso que eu ia perguntar. Eu ia te perguntar se essas Eliminavam. alunas, elas saíam na frente dos alunos que estavam dando Começando do zero. iniciando aquele ensino superior sem ter tido alguma experiência na área, né? Então Não. É que aqui depende assim, depende muito da carga horária da disciplina, entendeu? Então uhum, você teve lá, vamos dizer assim, a escola técnica ali, ela te dá 20 horas de ergonomia no uhum, curso, tá? E no curso tecnólogo, que é o menor de nível superior aqui no Brasil, aqui tem o tecnólogo e o bacharelado, né? No tecnólogo são 60 horas, entendeu? uhum. Então aí não bate, você não consegue Não eliminar. fecha, você não tem como reciclar, Não sim. fecha. Tudo é conta, entendeu? E não fecha. E não adianta virar e falar que 20 horas você teve tudo de ergonomia, porque se 60 horas você não tem. Sim, não é a Né? mesma. São dois pesos e duas medidas, né? É, Exatamente. Então, tudo não é depende tudo muito também da que se análise recicla. curricular. Exato, não é tudo também que se recicla aqui, mas eu diria que assim, talvez 75% é, é, você consegue reciclar de muitas disciplinas, sabe? Mas mesmo assim, eu vejo assim, que nem uma coisa que eu tenho certeza que eles não, os alunos de técnico que vão para o superior não têm dificuldade é com desenho. Entendeu? Então, o que acontece? As disciplinas, mesmo que ele não consiga eliminar nas faculdades as disciplinas de desenho, ele vai passar muito mais tranquilo por essas disciplinas Uhum. e ele não vai precisar focar tanto naquilo ali, tá? E ele pode despender não, direcionar essa energia que ele não está usando aqui nas outras disciplinas que ele desconhece, que ele precisa aprofundar mais. Sim, Entendeu? Então ele consegue passar mais fácil. Mesmo que não elimine a totalidade das por disciplinas, completo, ele sim. consegue eliminar essa carga também, né, Sim. intelectual, assim, também. Né? Uhum. Certo. Tá certo. E aí você comentou também no telefone comigo que os técnicos, você falou da equipe, né? Mas você falou para mim também um negócio que os técnicos também podem liderar equipes, né? Dentro de uma Se determinada dentro complexidade Sim, se você reduzida. tiver, por um exemplo, eu trabalho com engenheiros mecânicos, né? Eu não me formei em engenharia mecânica, eu fiz arquitetura, eu me formei técnico em edificações
né? E fiz uma especialização em... eu fiz uma especialização em ventilação predial e controle na Universidade da Califórnia. Muitos dos engenheiros mecânicos com quem eu trabalho vêm até mim para me fazer pergunta de como resolver determinadas questões. Então, tipo assim, tudo vai da tua capacitação também. É lógico, eu não assino nada como responsável técnico, né? Eu trabalho numa construtora, a gente é subcontratado do governo. Então, ao fim do dia, existe um engenheiro mecânico que assina ali aquele projeto, que assina aquele desenho Revisa e que tudo é o e assim. responsável, exatamente. Então, na verdade, mesmo os meus colegas de trabalho, que são engenheiros mecânicos, outros são engenheiros civis, e tem pessoas de todos os backgrounds, né, de todas as estradas, Disciplinas. eles também não necessitam ter a responsabilidade técnica, né? O que facilita para Uhum. eles é que talvez para algum deles eles possam vir a ter mais conhecimento de determinado assunto ou outro, mas, por um exemplo, aqui existe a possibilidade de um técnico ele liderar uma equipe, contanto que aquela companhia não seja a responsável pelo projeto, né? Por um exemplo, assim, não seja quem está participando da concepção do projeto, né? O projeto ele vai ser concebido por quem tem ali Incompetentes. exata competência para poder aplicar pro permit, entendeu? Que é Uhum. a documentação emitida pelo governo que te dá a luz verde para você ir adiante e começar a construir, né? Tá certo. Aí, pegando esse gancho da responsabilidade técnica, você já comentou que a legislação aí nos Estados Unidos é chumbo grosso, é linha dura, né? A questão legal aí é bem pesada, é diferente daqui, né? E quando a gente conversou sobre isso, você até comentou do jeitinho brasileiro, que você comentou que aí também tem um jeitinho, mas só que é um jeitinho sério, mas Isso, tem um é jeitinho, um jeitinho né? diferente. Tudo de olho na lei. Aqui não, aqui é o jeitinho brasileiro é meio burlar a lei. Aí Eu não, é o lembro, jeitinho para facilitar. Comenta um pouco sobre isso eu daí. lembro que eu fiz uma comparação e, gente, por favor, não toma como ofensa, viu? Mas o nosso jeitinho brasileiro no Brasil, né, o que a gente chama de jeitinho, pelo menos no Rio, se liga muito mais com a questão da malandragem, né? De tipo assim, dá uma coxambrada, esconde aí na parede que ninguém vai ver. Tipo, esse tipo de, de ação, né? Enquanto aqui, na verdade, o jeitinho é que, assim, o americano ele é muito da praticidade, né? Assim, às vezes até demais, sabe? Então, eles vão buscar meios, né, em que se torne viável chegar de ponto A a B, porém, ainda dentro da lei, né? Por um exemplo, a gente Sim. estava falando do autodidata, né? O autodidata que quer, por um exemplo, ele quer atuar num escritório e etc e tal, ele pode, por um exemplo, se ele tiver conhecimento suficiente, ele pode dar entrada no estado e abrir a própria empreiteira dele. E aí, com essa empreiteira, ele pode aplicar para uma licença de construção e dentro dessa licença de construção, ele vai ter muito mais capacidade que ele teria como simplesmente o José, autodidata, né, tipo autoproclamado designer de interiores, entendeu? Uhum. Aí ele pode, ele tirando essa licença, ele abrindo o General Contracting Firm, né, a firma de construção dele, ele vai ter uma licença de construção e com essa licença de construção ele pode atuar aí pode ser até em projetos multimilionários, projetos níveis bem maiores, etc. Não como o designer. Ele vai poder atuar como quem está executando. E aí é lógico, ele vai poder ter uma certa influência, entendeu? Sobre quem está ali atuando
de fato, na concepção do projeto. Entendeu? Ele vai poder fazer Aí, sugestão, etc. alguém perguntou aqui, nesse caso aí, quem que assinaria? Vai Né? ter que O ter cara, o dono da vai ter que empreiteira é ter autodidata, vai ter que ter um arquiteto, vai ter que ter um engenheiro para um projeto engenheiro. comercial. Se for um Uhum. projeto residencial unifamiliar, ele pode assinar, porque existe uma diferença também, tá? Quando eu falei que o design de interiores autodidata, ele pode fazer residencial unifamiliar, a gente está falando de reforma. Ele não pode construir do zero, né? Ele não pode tirar a Não, casa do isso chão. aí nem é atribuição. Ele não pode. Mas agora aqui, se você tem um General Contracting License, dependendo do estado, é o suficiente para você tirar a casa do chão. Entendeu? Uma casa unifamiliar, não multifamiliar. Uhum. Multifamiliar você vai sempre envolver uma equipe multidisciplinar de engenheiros, arquitetos e todas as outras qualificações necessárias. Num caso de um projeto comercial, aí entram design de interiores, porque existe também uma linha bem definida entre a função do arquiteto e do designer, né? E por aí vai, Uhum. né? Que assim, existem muitas nuances, né? Muitas situações diferentes dentro do ramo da construção. Então, assim, para cada situação acaba sendo uma medida diferente de qual que vai ser esse esse requisito, né? Eu também tenho um comentário aqui do como o Property Brothers no programa. Exatamente, né? No caso deles, são residências. Eu nem sei quais são as qualificações deles como profissionais, mas, por um exemplo, se alguém quisesse atuar fazendo projetos parecidos com o tipo de projeto que eles geralmente executam, um autodidata poderia estar atuando nessa forma, que seria, em geral, é uma casa unifamiliar, separada das outras casas, né, onde mora só uma família, entendeu? E tudo mais. Aí pode sim. Aí você tocou no assunto aí, aproveitar e roubar mais um pouquinho do teu tempo, está fora da pauta, mas a gente conversou sobre isso. Você comentou sobre essa questão da delimitação bem clara do que é arquitetura, do que é design de interiores aí. Comenta um Isso. pouquinho sobre isso daí, explica um Vamos pouco isso lá. daí. Por um exemplo, né? Agora eu estou nesse. Já tem. A gente está aqui em maio, final de maio. Tem quase um ano que eu já estou no gerenciamento desse projeto, desse hospital. Fica na Grande Los Angeles, em Long Beach. E é um hospital de 3 andares com um subsolo, um hospital bem grande. E por ser um hospital bem grande, é um hospital que está sendo construído para o Veteran Affairs, que é o departamento dos militares aposentados aqui dos Estados Unidos. Ah, existe toda uma multidisciplinaridade, né? E a gente tem plantas extremamente separadas de design de interiores e de arquitetura, né? Que foi até quando a gente entrou no mérito do layout, né? Que aí tem um significado, É, a gente tem outro, ótimo. né? O arquiteto aqui ele vai tomar conta do projeto de arquitetura, ele vai tomar conta da adequação às normas de construção do governo, tipo qual a porcentagem do lote que pode ser ocupada, qual a porcentagem do lote que tem que ser permeável. Aqui, como a gente tem pouca chuva, a gente tem problemas enormes de erosão, né? O estado da Califórnia inteiro. Aí, além da gente ter problema de erosão e do solo ser super arenoso, a gente tem questão de abalos sísmicos, né? Um dos lugares do planeta que mais tem abalo sísmico e tudo mais. E, enfim, isso é tudo muito bem separado. Então, assim, você pega um projeto desses, a gente tem, a última vez que eu atualizei a minha pasta, a gente tinha mais de 1.100 plantas entre todas as disciplinas, né? E a gente está falando a parte elétrica, a parte de arquitetura, Arquitetura, a parte de elétrica, design de interiores, sanitário, design, exato, que é onde tudo. você define todos os acabamentos do prédio, né? Tipo, todo o mobiliário do prédio, todo o acabamento desse mobiliário. Vai ser o quê? Vai ser uma fórmica, vai ser granito, vai ser aço inoxidável, qual que vai ser o tipo de maçaneta, qual que vai ser o tipo de paflon, etc. Tudo isso, todas essas tabelas desses equipamentos,
você vai encontrar na parte das plantas de design de interiores. Uhum. Só esclarecendo para quem perdeu o fio da meada, que quando eu conversei com o Bruno pelo telefone, ele começou a falar do arquiteto fazendo layout e não sei o quê, e eu não consegui entender, né, Bruno? É Eu porque o falei, não, layout peraí, do projeto repete que eu não arquitetônico. estou entendendo, o que que você está falando? E aí ele comentava, não, porque o arquiteto faz o layout, não sei o quê, e faz isso, e tem aquilo. Eu falei, pera um pouco. Lá nos Estados Unidos, o que eles chamam de layout, lá que o arquiteto faz, aqui é conhecido como projeto arquitetônico, ou seja, planta baixa. Uhum. Vamos dizer assim, resumindo grotescamente, planta baixa, tá? E as elevações de paredes, colunas, vigas, esse tipo de coisa assim. Isso é o que eles chamam, o que a gente chama de projeto arquitetônico aqui é o que eles chamam de layout. Layout. É, E o exato. layout aqui é o que nós fazemos, tanto no design de interiores quanto no lighting design, né? Isso. Então, aí só para pontuar, assim, que deu uma... eu e Deu o um Bruno, a nó. gente ficou meio Foi assim, um né? nó. A Demoramos, gente, né, mas para entender. peraí, tá usando a mesma palavra, mas a gente está querendo falar de Estou coisas falando de diferentes. universos errados com a mesma Isso, palavra. isso. Não, mas exato, que é o projeto de arquitetura que a gente chama de layout, né? É, Ou quando alguém então, beleza. vai até a obra também, por um exemplo, para fazer a demarcação, né, dos pontos, né, isso a gente também chama de layout. Qualquer coisa que seja tipo marcação de pontos, né, a gente Sim. chama de layout, né? Questão de línguas, né? Mas tudo Exato. bem. E olha, eu vou te falar que isso dá cada nó de vez em quando, que assim, eu volto e meia, me pego misturando palavra em inglês numa conversa com a minha família, com meus pais, com a minha mãe em especial, que ela passa bastante tempo aqui comigo. Então, até ela, às vezes, já troca algumas palavras, porque ela já sabe que aqui, mesmo os brasileiros usam outras palavras, o que, assim, é bastante engraçado, né? Como o domínio da linguística muda tudo. E às vezes eu me pego soltando umas palavras em português também com meus supervisores, e aí todo mundo olha assim, meio torto, tipo, o que que você O quis que que ele dizer? está falando? É, é bem engraçado. Não, normal. Mas vamos lá. Aí a última questão para a gente abordar. Você comentou comigo que aí nos Estados Unidos, eu sei que na Europa, na Ásia também, existe um seguro Isso. relacionado a obras, relacionado ao exercício profissional. Como é que funciona isso daí? Como é que é aplicado? Como que se contrata esse seguro? É anual? É mensal? É por obra? Como é que é isso daí? Geralmente E é que... por volume de projeto, né? Você tem que mandar esse seguro para um bonding company, e aí eles vão fazer uma avaliação do risco do projeto, e dentro dessa avaliação do risco, eles vão te emitir a cobrança e até o tanto de liability, né? Assim, tudo aqui nos Estados Unidos, na realidade, né, desde saúde pública até execução de uma atividade profissional, existe essa questão que é o famoso liability insurance, né? Então, assim, para você exercer qualquer atividade profissional nos Estados Unidos, mesmo que você seja um advogado, você tem que ter um liability. Mesmo se você for um médico, tem que ter liability, entendeu? E aí você vai abrir uma empresa de construção ou você vai ser um engenheiro de um prédio, um designer de um prédio. Se você for atuar sob como chama, uma pessoa, você tem pessoa física e tem um CNPJ. Tem algum nome para pessoa jurídica, exato. Jurídico. Se você for ter uma pessoa jurídica, você tem, por obrigação, que ter um liability insurance, entendeu? Você tem uma companhia de faxina, se entra na casa de alguém para fazer uma faxina, você tem que ter um liability insurance, entendeu? E aí, se alguma coisa quebra, alguma coisa dá errado, alguma coisa pega fogo, é em cima desse seguro que vão atuar, vão descobrir quem foi o culpado, o que ocasionou aquela catástrofe, aquele desastre, e vão em cima do seguro da entidade responsável, né? Então, assim, é bastante interessante,
de um ponto de vista cultural, eu acho que em termos profissionais é bom, mas em outros âmbitos é um pouco assim, é meio too much, entendeu? Por um exemplo, o seguro de carro aí no Brasil, acho que a gente tinha um seguro obrigatório cobrado pelo governo para caso de O acidentes. DPVAT, alguma coisa Acho que assim. isso, exato. Acho que era o DPVAT. Por um exemplo, aqui você não tem um DPVAT. Aqui o DPVAT ele é incluído no teu carro, entendeu? Você tem que ligar para uma seguradora privada para contratar um seguro que dá aquele tipo de cobertura, que é o seguro para acidente com terceiros, né? E aí, mesma coisa com um profissional e tudo mais. Tá certo. E aí, no caso desse seguro, vamos dizer assim, Tô eu vendo tenho aqui minha PJ, eu tenho minha empresa. Só um pouquinho, Thaisa, coloca de novo, Thaisa, coloca de novo a tua pergunta aí, porque ela subiu e eu não estou conseguindo pegar aqui. Eu estou vendo Tá? aqui uma pergunta da Adri, se aqui tem uma cultura de processo mais forte. Sim, extremamente mais forte, assim, é assustador. Tudo aí vira processo, né? Nossa, tudo para eles aqui é dar um sul, que é o verbo processar, né? Tipo, é assustador. Existe uma cultura, assim, muito, muito forte disso, e por conta de todos esses seguros que você tem que contratar, acaba que, dependendo do tipo de serviço que você vai contratar, fica muito caro, né? Por conta de todos esses seguros que tem que ter, sabe? É bem... é meio estranho. Uhum. Ô, Thaisa, eu lembro que a tua pergunta começava com layout, alguma coisa assim, A mas... Thaís, Ah, layout. layout é Layout é planta planta baixa. Nos baixa. Estados Unidos, É, sim. layout, a palavra layout, em inglês, ela é justamente... como é que eu vou descrever isso? Ela é Ela tem vários justamente significados, né? é a forma, né? Ela significa a distribuição da forma, né? Então, assim, quando a gente fala em layout aqui, a gente está falando assim de como é que são, exato, disposição, perfeito. Essa palavra em português acho que é a palavra que melhor define. É justamente É. assim, ok. Quando a gente fala em layout aqui, a gente está falando justamente, tipo assim, ok, onde é que fica o quarto, onde é que fica a sala, onde é que fica o banheiro, e etc. E a mesma coisa se aplica, por um exemplo, para uma planta de hidráulica. A gente falaria qual que é o layout para Layout. o plumbing, né? Qual que é o Uhum. plumbing layout, qual que é o HVAC layout, e por aí vai, né? Qual que é a disposição. Então, quando a gente fala de plantas de desenho de design de interiores, né? Por um exemplo, você vai fazer uma reforma, vai fazer um projeto para um cliente, aí a gente já fala o interior design, o interior design plan. Plan. Isso. Aí a Seria gente já chama só planta. de plan, que é Uhum. plano. E aí entra a disciplina, né? Pode ser o mechanical plan, pode ser o structural plan, o architectural plan, o interior design plan, e por aí vai. Entendeu? Uhum. É bem Não, interessante não, isso. o Leandro, não é como eles vão ser configurados, não. Diz respeito exatamente à configuração da edificação. Não tem nada a ver como ele vai ser usado depois, no caso, o layout lá Correto, nos correto, Estados Unidos. correto, É, aqui onde eu estou é o escritório, aqui do meu lado tem o lavabo, aqui correto. do É outro a lado dessa configuração. parede aqui tem a sala, entendeu? Aqui atrás tem um quarto de visita. Então é esse tipo de coisa assim, é isso que eles colocam. É a planta baixa mesmo, seca, sem nada. Vamos dizer assim, a Não, é a planta baixa seca. configuração, na verdade. É mais a configuração. A planta baixa seca seria floor plan, né? Mas é a configuração. Porque aí dentro daquela planta baixa você vai ter uma multitude de configurações. Você vai ter a sua configuração de elétrica, por onde vão passar os seus conduítes, você vai ter a sua configuração do teu framing, né? Onde é que vão estar os studs que estão suportando a parede, que estão suportando o teu drywall, entendeu? Aí você tem todos esses layouts, né? Que a gente chama. Beleza. Aí deixa eu voltando então no seguro. Vamos dizer assim, eu sou profissional aí, e aí de repente eu estou fazendo um projeto, uma loja, sei lá, uma loja de rua, vamos colocar assim. E
E por uma eventualidade, alguma coisa assim, tô alterando a fachada, né, arrumando a fachada da loja, tô com andaime, aí durante a obra, por um descuido de alguém, aquele andaime tomba e cai em cima de um carro que estava estacionado, ou afeta um carro que estava passando. O seguro cobre esse tipo de dano? Cobrem. Tem por Cobre. obrigatoriedade que cobrir danos para terceiros, que é justamente a parte do liability, entendeu? Tá, mas não me isenta da responsabilidade. Não vai te isentar, ele só vai cobrir O dano material. os danos materiais para os terceiros, né? Por exemplo, se tiver só quebrado um carro e aí, tipo assim, sei lá, deu perda total no carro, o seguro vai ter que reembolsar o dono daquele carro, entendeu? E por aí vai. O que geralmente vai acontecer é o dono do carro vai acionar o seguro deles e a seguradora do dono do carro vai acionar o seguro daquela obra. Aí dentro daquela Uhum. obra, suponhamos, eles vão ver de quem que era aquele andaime. Ah, era do designer de interiores? Tava de acordo com as normas de segurança estabelecidas pelo OSHA, que é o nosso departamento de segurança nossa, me fugiu a palavra, de limpeza, né? Tipo a Anvisa do Brasil. O Ah, OSHA, oh de meu Deus do vigilância céu. sanitária. Vigilância Vigilância sanitária, sanitária, isso. vigilância Desculpa, sanitária, olha os isso. brancos que dá aqui na gente. Aí, então, Ao vivo é assim. tem o OSHA, que atua sobre questão de segurança do trabalho, ergonomia, vigilância sanitária e acho que é tipo a Anvisa, né? A Anvisa também não toma conta dessas questões. De vigilância sanitária é a Anvisa, de modo geral, Exato. são eles que Então é exatamente isso. Aí eles vão contactar o OSHA para ver se estava tudo certificado, se o andaime tinha um permit, porque para você levantar qualquer coisa acima, se eu não me engano, acho que é acima de 7 pés de altura, que são equivalente a 2,10 metros, mais ou menos. Qualquer coisa que você esteja levantando acima de 2,10 metros, em geral, é lógico, você vai botar uma escada do lado de fora da sua casa, vai estar mais alto do que isso, mas em geral você não vai pegar um seguro. Por que você não vai pegar um seguro? Porque você está assumindo a tua própria um responsabilidade. risco. É a sua Uhum. escada na tua casa, entendeu? Então, tipo assim, se tu cai e quebra uma costela, e aí tem um custo de, sei lá, vamos supor, US$ 50.000 com hospitalização, o que não é surreal, é uma coisa assim que acontece assim de rotina, sabe? Aí quem que vai cobrir esses custos? O teu plano de saúde. A partir do momento que o teu plano de saúde não cobre mais esses custos, você como proprietário de um imóvel, você tem a obrigação de ter o que eles chamam aqui de homeowners insurance. Aí o teu homeowners insurance cobre, entendeu? Uma certa quantidade de dólares para determinados tipos de incidentes, como fogo, Uhum. acidentes, né, pessoais, etc. Então, voltando para o andaime, a mesma coisa, a mesma regra se aplica. Levantou alguma coisa acima de 2,10 metros, você tem que passar pelo OSHA. Se você tiver com o teu permit tudo em dia, tudo bonitinho, aí o seguro vai cobrir, porque pode ser que assim aconteceu uma eventualidade, né? Bateu um vento, alguma coisa se soltou e etc. Porém, estava tudo dentro do que era previsto, né? Aí, por um Uhum. exemplo, se não tiver uma responsabilidade técnica para ninguém, o teu liability cobre. Se você for culpado, né? Se tiver alguma negligência ou algo do gênero, aí você já vai em cima do teu bond, entendeu? Que é como se fosse um segundo tipo de seguro que cobre justamente esses tipos de riscos, né? Que já são mais por algum tipo de falha, né? Falha humana, né? Algum tipo de Uhum. incompetência e tudo mais. Acho que Tá. incompetência é uma palavra meio forte. Esse seguro ele cobre, assim, no caso, acidentes de trabalho, que nem o Cobre. pedreiro que caiu da Aí, escada. sim, aí o acidente de trabalho, no caso, já é dentro
do que a gente chama de umbrella, né? O umbrella ele tem várias linhagens diferentes de seguro. O seguro de trabalho já seria o workers' compensation. Vamos supor, eu saio da minha casa para ir para o escritório e acontece um acidente no trajeto de casa para o escritório, eu não necessariamente preciso acionar, lógico, caso eu não tenha culpa naquele acidente, o seguro do meu carro, por um exemplo, nem o meu seguro de saúde. Eu posso, porque eles não cobrirem, acionar o meu Workers' Compensation, porque segundo a lei, né, e isso eu acredito que seja adotado pela maioria dos estados, se você está no trajeto para o trabalho ou no trajeto de volta para a tua residência após o trabalho, é considerado um acidente de trabalho, entendeu? E aí entra o É um Workers' outro Compensation. seguro. Então, esse seguro relacionado à construção, ele é especificamente relacionado à construção mesmo. Então, nessa questão assim, tipo, é uma alteração que você, se eu fizer uma alteração, aí passou, sei lá, um mês, deu problema, trincou, rachou, alguma coisa assim, caiu, alguma coisa, esse seguro, ele seria para esse tipo de coisa. Ele vai continuar em vigência ali. O Workers' Comp, ele é mais para acidente de trabalho com empregados, né? Ou alguém que se machucou ali executando a tarefa laboral, né? No caso desse, de tipo uma falha técnica ou algo do gênero, eu acredito que já caberia mais um seguro de liability, né? Que já é um seguro de responsabilidade técnica. Tá. Entendeu? Gricor Donis está perguntando aqui: esses seguros costumam tornar inviável um empreendimento, um projeto? Não, eu não diria inviável, mas eles poderiam com toda certeza desqualificar a participação de determinados profissionais. Porque, por um exemplo, quando a gente aplica para participar de uma licitação federal, a gente tem que fazer um disclose, a gente tem que passar para o governo federal qual que é a pontuação do nosso bonding, né? Tipo assim, e esse bonding é como se fosse assim, qual que é a nossa pontuação de risco. E aí o governo federal, por exemplo, é, ele não vai convidar determinados, ou não vai aceitar a participação, não é convidar, que eles não convidam. Eles não vão aceitar a participação de determinadas empreiteiras que tenham acima de um número X, porque eles já são considerados empreiteiras de alto risco, entendeu? Então, tipo assim, não é que vá inviabilizar. E a mesma coisa isso para os designers do projeto também. Se você é um designer que o teu bonding ele tá muito alto e você não tá, você teve muitos processos por falhas técnicas ou porque você selecionou um material que veio dar problema antes do período de garantia, etc. E a tua pontuação ela não está dentro daqueles parâmetros solicitados por aquela licitação. E aqui licitação a gente fala assim, todo projeto passa por uma licitação, não é só projeto do governo, é projeto privado também. Você tem um development, uma construção de um bairro, né? Os bairros aqui, em sua grande maioria, são pré-planejados. Existem os que não são, mas são casos mais raros, geralmente bairros mais antigos. Mas, e aí seriam os loteamentos, né? Mas você vai comprar dentro de um development, que é um bairro já todo pré-projetado, e você acaba lidando também com esse tipo de questão do bonding, entendeu? Tá. Então, quanto mais erro você fizer no projeto, mais baixo Pior o a sua teu pontuação. Sim, bond, e quanto menos erro, mais alto. Então, é mais fácil de você. Isso afeta no valor desse seguro também? Se sim, você não sim. comete erro, você paga Você paga menos? menos, sim. A sua porcentagem é menor. O bonding, ele é calculado da seguinte forma. Por um exemplo, você participou de uma licitação em um projeto em que o que você está cobrando para o governo para você executar aquele projeto são, sei lá, vamos supor que 2 milhões de dólares. Dependendo do teu risco, por um exemplo, o teu bundling pode ser 1%, 2%, 3%. E aí, tipo assim, o valor do seu contrato é o que você tem que pagar para a seguradora, entendeu? Uma porcentagem daquele valor total, entendeu?
e você tem que também passar essa informação para o governo, no caso no caso de um trabalho federal, né? Todo trabalho federal requer o bonding. Se você vai fazer um trabalho particular para licitação de um development, por um exemplo, aí você já não tem essa mesma necessidade dependendo do pré-requisito daquele investidor, né? Tem developments que os investidores vão pedir um bonding para os subcontratados. Tem developments que eles vão, tipo assim, assumir o próprio risco, porque tem outros tipos de seguro que eles podem acionar nesse caso, entendeu? Como você comentou, E, é um guarda-chuva todo pendurado de exato, tipos, de né? tipos Assim, exato, de modalidades de seguro, né? uhum. Tem cada um tem uma função diferente e uma aplicação diferente, né? Nesse caso, o projeto particular ele é bem diferente do projeto privado, né? O projeto privado e particular são os mesmos. Desculpa, público. Eu quis dizer público. O projeto público aqui ele geralmente ele tem assim 1001 pré-requisitos, né? É bem difícil você conseguir se tornar um empreiteiro público, porque diferente dos problemas que a gente lida no Brasil com relação à corrupção, né, extremamente ligada, grande maioria das vezes, com empreiteiros, aqui nos Estados Unidos geralmente é o empreiteiro que tem o menor preço e a melhor qualificação, conseguindo ainda respeitar pré-requisitos do governo americano. Por um exemplo, né, os mais comuns em projetos para o governo federal e com muita frequência para governos estaduais também são o Buy American Act, que é tudo que você vai colocar naquele projeto tem por obrigatoriedade que ter sido fabricado nos Estados Unidos. Então, você vai colocar um ar-condicionado, você vai colocar um piso, entendeu? Tem que ter sido produzido nos Estados Unidos. A matéria-prima, em algumas vezes, pode até ter vindo de outros países e ter sido o final da produção aqui, mas aí tem uma lista de quais são os países que recebem essa isenção e dos países que não podem participar, geralmente produtos da China ou da Coreia do Norte, eles têm, né, e já entra numa questão de política muito grande, e tem a questão dos salários também, né? Eles, que já é uma coisa que eu acho bem bacana, quem trabalha para obras do governo federal na parte da execução, né? Geralmente tem salários que são, às vezes, 4 vezes mais altos do que o salário normal Do mercado normal. para um empreendedor privado, né? Então, vamos supor, se você é o framer de uma obra pública, por um exemplo, eles vão estar ganhando talvez entre 70 e 100, às vezes US$ 120, dependendo do tipo de contrato por hora, né? Agora, para uma obra particular que não recebe subsídio do governo, às vezes isso cai para tipo de US$ 20 a US$ 40 por hora, entendeu? Então, assim, Caramba, que por parte do diferença. governo federal, eu acho esse tipo de incentivo É, só, bastante a gente interessante. fica assim, é uma diferença assim assustadora, né? Certa Só que forma, aí tem uma questão, aí assim tem uma questão o que custo é de vida é outra altíssimo. questão que é muito levada a sério, é que aí eles ficam em cima da qualidade da obra, né? Sim, sim, Não é sim. igual aqui, né? Que Aqui, larga, uma. solta o dinheiro, larga, e eles Não, colocam todo não. material de Qualidade. quinta. Você não consegue tirar Aqui tem o que a gente chama de Certificate of Occupancy, que eu acredito que seria equivalente ao ABITSE no Brasil, que é para poder liberar o prédio para estar ocupado, Isso, correto? Então, isso, você não isso. consegue aqui aplicar para um Certificate of Occupancy se você tiver um prego que seja diferente na obra do que o que estava descrito no memorial descritivo, no caso de uma obra do governo, entendeu? Então, assim, o memorial descritivo é como se fosse uma bíblia, entendeu? Aqui, o memorial descritivo, as plantas, assim, é tudo levado com muita seriedade. O custo de execução realmente é bem mais alto do que no Brasil para qualquer obra, independente de ser
privado ou público, entendeu? Porém, em contrapartida, eu acho que o valor do material é extremamente mais baixo, né? Então, por um exemplo, um silestone aqui, um granito sintético e tal, que eu sei que teve uma época que aí no Brasil estava na maior moda e tal, e era caríssimo, é muito mais barato do que um granito natural, tipo um Santa Helena, por um exemplo. Assim, eu tô no momento atuando numa reforma de uma cozinha aqui em San Diego, onde o dono ele é americano, mas já viajou várias vezes pro Brasil, tem um ex-namorado brasileiro e ele, assim, é encantado com o Brasil, ama a cultura do Brasil, vai para Jericoacoara não sei quantas vezes por ano para fazer kitesurfing, e ele queria um granito brasileiro, que se consome muita madeira do Brasil e muito granito do Brasil, muitas vezes cerâmicas também do Brasil, porém, quando a gente foi ver os orçamentos, era mais barato botar um quartzo do que assim, uma diferença Ah, de ordem de dois, né? Tipo assim, era o dobro usar o granito, né? Ao invés do, ao invés do Celestone. O coisa material louca. é bem assim, a mão de obra é bem mais cara, mas o material é bem mais barato. Pois é. Mas então é isso. Ah, Tô vendo alguém falando aí de compliance, sim. Estados Unidos é do bem Jonathan. em termos de cumprir com o que é pré-definido, eu não, assim, eu não me recordo de ter passado por isso no Brasil, assim, nesse nível de rigidez, sabe? Assim, apesar deles terem os jeitinhos que eles têm para arrumar mil e uma praticidades, né? De ver, tipo assim, ok, qual que é o caminho mais curto, mas sempre qual que é o caminho mais curto dentro da legalidade, eles têm uma rigidez muito grande com o que diz, assim, quais as regras, né? Tipo, e se você não comply, se você não obedece aquela regra, você não vai conseguir legalizar a tua construção, você não vai conseguir provar. Oi, deu uma travada. Tava entrando aqui uma chamada. Você não vai conseguir aprovar o teu projeto e não vai conseguir legalizar a tua obra. Entendeu? Tem essa questão. Um pouquinho diferente daqui. Bem pouquinho diferente daqui. Bom, meu querido, eu acho que é isso aí. Né? Já comentamos bastante coisa, já deu um bom Deu papo. para dar uma cobrida bacana da diferença da Deu, atuação, deu. Nossa, já esclareceu bastante coisa aqui, já coisas. bem interessante, assim, são realidades muito distintas, né, e que merecem ser observadas, analisadas, comparadas, assim, com cautela, né, Uhum. baseado nas realidades, Sim, desculpa usar duas vezes o exato. termo, né, Tem porque muito essa a questão realidade daí é de, uma, daqui é outra, né, exatamente. então, mas Essa eu acho que questão da ficou, eu acho que realidade compensa. eu vejo muitas pessoas, né, fazendo julgamentos do que a gente tem no Brasil, né, por um exemplo, como eu havia falado, o SUS, as nossas faculdades federais, as nossas faculdades estaduais. A gente não dá para comparar, sabe? Tipo, ok, você entra numa universidade americana, você tem toda uma infraestrutura física, porém o preço que se paga por isso é algo assim que a maior parte da população americana não consegue ter acesso a ensino superior. Entendeu? Tem jovens aqui nos Estados Unidos, um dos maiores. Esse ano é ano de eleição presidencial para a gente, um dos maiores discursos aqui era justamente a dívida estudantil, porque todo mundo que faz ensino superior, às vezes tem dívidas assim de 50, 100, 200 mil dólares, entendeu? É o valor de uma casa, entendeu? Então, tipo assim, você sai da universidade, aqui geralmente entre 22 e 24 anos, já com 150 mil dólares nas suas costas para pagar,
quando você termina de pagar essa dívida, às vezes você está com 40 anos. Porque quando você sai da faculdade, você ainda não tem a experiência profissional necessária para você ser inserido no mercado profissional ganhando um salário top dollar, entendeu? Então, Né? assim, tá havendo Às uma vezes você fica discussão 2 anos muito grande. desempregado. Às vezes você fica 2 anos Exato. desempregado e como é que você vai bancar isso aí? Como é que você vai pagar isso daí? Exato, então assim, tem que haver, sim, mais regulamentação do governo nesse sentido. Eu acho que assim, existem muitas regulamentações do governo que são maravilhosas, por um exemplo, com relação a preconceito, a discriminação, entendeu? Aqui, assim, é extremamente mais rígido, sabe? Com relação à Uhum. homofobia, é extremamente mais rígido, sabe? Você, assim, jamais vai ver alguém na rua fazendo um tipo de comentário desses, porque assim é cadeia, entendeu? Sabe? Então, assim, existe sempre o lado positivo, o lado negativo, e a gente tem sempre que aprender uma lição com o outro, né? Eu fico assim, apesar de eu morar nos Estados Unidos, de eu ter uma história de 12 anos, né, de Estados Unidos, 7 anos desde que eu voltei permanentemente. Eu fico muito chateado quando as pessoas tentam comparar de tipo, mas os Estados Unidos é assim, mas os Estados Unidos é assado, e é melhor, e é aquilo, e etc. Tipo assim, tem coisas que são melhores, não é melhor em tudo, entendeu? E aí é aquilo, a gente tem que olhar para aquilo que é bom e aprender a nossa lição e tentar trazer aquilo pra gente, entendeu? Mas a gente não pode descartar tudo que a gente tem por uma mera síndrome eu costumo chamar de síndrome Vira-lata. de vira-lata, exato. Entendeu? Então, assim, eu acho Tem coisa que errada também, mas é tem muitas lógico, coisas não, maravilhosas perfeição e não existe, né? Eu acho que essa é a nada que beleza contrabalance. da experiência humana, né? Que nós somos imperfeitos e agregamos valor um ao outro dessa forma. Então, assim, o que eu acho mais interessante desse tipo de troca é justamente a gente estar aprendendo um com o outro o que o outro está fazendo de diferente, que foi bem sucedido e que é interessante e que dá para a gente aderir e vice-versa, né? O que a gente pode trazer para nossa casa, né? E o que a gente pode dar também para o nosso vizinho, o que a gente pode ensinar para o nosso vizinho. Então, eu acho que essa troca de países diferentes se dá muito deveria ao menos se dar nesse sentido, né? Com certeza. Bom, querido, muito obrigado por aceitar participar da live aqui, tá? Agradeço a participação. Esse mesmo nome de toda a equipe, tá? E sempre que quiser, a casa está com a porta aberta aqui Na para minha você. também. Qualquer coisa que vocês Vamos ver se a tiverem por gente. aqui, que quiserem cobrir ou que tiver a necessidade de um input daqui dos Estados Unidos, conte comigo, né? E Com certeza. essa troca é sempre bastante interessante. Sim, aí a gente vai conversando, aí de repente aparece algum assunto. Bruno, dá Estamos uma aí. espiada nisso daí, a gente vem e faz outra live Joia, para debater sobre o assunto, para ver como é que são as diferentes perspectivas, né? joia. Tá bom? Bacana. É Gente, eu isso vi que um aí. monte de gente, a Silvia, a Acenando, Nicola, agradeceram, gostaram do conteúdo da live, estão aí desde o começo, tá? isso. Eu já sei Queria... também. Pazini, deve ser É parente minha tua, mãe, da Cira. Ah, tá bom. minha coruja. Tá certo. Aí, o Mas é paizão isso tá aí aí. Queria também. agradecer também vocês e desejar bastante força nesse momento, né, que a gente está passando aí de pandemia. É uma época muito. Dói muito o coração da gente olhar para o Brasil e ver tudo que está acontecendo. É muito preocupante, né? Porque, assim, aqui a gente tem, fazendo um paralelo muito rápido para a gente fechar, a gente tem um governo federal que não se distancia muito da administração do Brasil no momento, porém, a nível estadual, eu acho que existe um movimento de contraforça muito grande que ajuda muito a gente e que, sabe, tem garantido, né, determinadas proteções que a gente não tem tido já há 4 anos. Mas, assim, né, a gente está sempre desejando muita proteção, muita saúde, porque é um momento
bem delicado, né? Se aproximando do inverno, então acho que fica mais preocupante ainda, mas que tudo dê certo e que a Mãe Natureza esteja ao lado do Brasil nesse momento. Com certeza. A gente está fazendo a nossa parte dentro do possível, né? E tentando segurar quem não se segura, né? Mas Exato. É vamos isso indo, aí. É aquilo. né? Obrigadão, Paulo, por tudo e Obrigado, até uma gente. próxima Obrigado pela oportunidade. participação de todo mundo, tá? Então, até a próxima, Bruno. Até já. Tchau, 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 tchau. gente.